Você sabe por que você ainda não venceu essa porcaria dessa pornografia e masturbação? Eu sei por que você ainda não venceu. Porque você esqueceu, ou talvez você nem saiba, do que você é capaz de fazer aqui nessa terra. E eu vou te explicar isso aqui nesse vídeo. Na verdade, é uma revelação que eu vou fazer pra ti aqui agora. E é algo que eu queria que alguém tivesse revelado. Eu queria que alguém tivesse aberto os meus olhos há anos atrás, quando eu vinha na luta contra a pornografia e masturbação. E vocês sabem, eu já expliquei isso aqui em alguns vídeos. Eu passei mais de 13 anos da minha vida viciado em pornografia, tem testemunho meu aqui no canal, mas e você? Há quanto tempo você tá nessa luta aí contra a pornografia? 2 anos, 4 anos, 5 anos, 10, 20 anos, né? E por que eu pergunto isso? Porque a grande maioria das pessoas que me procuram em busca da mentoria individual, que são os atendimentos individuais que eu faço ali, ajudando as pessoas a vencerem a pornografia, a grande maioria das pessoas que me procuram, elas procuram com a seguinte demanda: Diego, eu estou há tanto tempo no vício da pornografia, sei lá, 10, 15, 20 anos, e eu não sei se tem jeito pra mim. E eu tenho o prazer de dizer, né, que eu creio que o paciente mais velho que eu atendi, ele tinha 40 anos só de vício em pornografia. E era um caso bem complexo, a pessoa tinha sofrido um abuso e tudo mais. Eu tive o prazer de, no ano passado, dezembro, ali próximo a Natal, Ano Novo, não vou lembrar exatamente quando, sou péssimo de datas, mas ele entrar em contato comigo e dizer assim: Diego, eu estou há 2 anos sem pornografia. Então, cara, é totalmente possível vencer. Não importa há quanto tempo você está na luta contra a pornografia, não importa quão imerso no mundo da pornografia você tá, é totalmente possível você vencer. Então, o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo, eu quero que você preste muita atenção. É útil para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O cara que tá há 20 anos na luta contra a pornografia, o cara que tá há 2 anos. Então, preste atenção nisso aqui. Vocês vão lembrar, quem é inscrito aqui no canal, quem não é, se inscreve e tem vídeo toda semana e deixa o like também. A gente tem que pedir isso. Eu sei que é chato, mas tem que pedir. Vocês sabem que o vício da pornografia, ou qualquer vício, na verdade, funciona como um mecanismo de fuga. Então, o sujeito que ele sente no coração dele um desejo, uma ânsia, uma necessidade, porque o vício é assim, ele aparece como uma necessidade. Não é como, eu gostaria de assistir pornografia agora. Não, aparece como uma necessidade no peito do sujeito. É como se fosse uma coisa de vida ou morte. E aí, sempre que aparece esse desejo, ele está fugindo de algum sentimento. Ele está fugindo de raiva, ele está fugindo de rancor, ele está fugindo de medo, ele está fugindo de ansiedade, ele está fugindo de estresse, ele está fugindo de algum sentimento que o sujeito considera como negativo. Inclusive, aqui entra, né, o que diz o Dr. Lance Dawes, lá no The Heart of Addiction, que é um livro que eu recomendo pra caramba, já recomendei em vários vídeos, continuarei recomendando, onde ele vai dizer o seguinte: todo viciado, antes da queda, ele tem um sentimento de impotência. Isso é o que o Dr. Lance Dawes vai dizer: impotência ou incapacidade. Então, sempre que o sujeito ele se sente impotente, incapaz de alguma coisa, ele recorre para pornografia. E ele se sente impotente, incapaz diante de quê exatamente? Ora, diante da vida, diante da sua própria realidade. Então, o sujeito que está ali, ele tem que estudar para uma prova, ele se sente impotente, e então vem o desejo da pornografia como uma forma de fugir daquele problema. Então, esse aqui é um mecanismo do vício. Você que não consegue sair da pornografia, ou não conseguiu até agora, você vai conseguir em nome de Jesus, tá? E eu tô aqui para te ajudar e eu não vou falhar na minha missão. Se você está nessa dificuldade, é porque você está fugindo de alguns sentimentos causados por algumas situações da sua vida especificamente. Então, a única forma da gente vencer essa porcaria é enfrentando as situações que te fazem cair. E as situações que te fazem cair não é mulher rebolando naquela rede social vizinha ou coisa do tipo. Não é. Não é mulher na rua com pouca roupa. Não é isso. Gatilho é sempre emocional. Então, você vai precisar aprender a lidar, enfrentar essa situação. E por que eu disse que você esqueceu do que você é capaz? Vocês percebem, assim, que nós somos da espécie dos seres vivos. Algumas pessoas vão dizer que somos animais racionais. Eu odeio isso, né? A gente não é. Bom, se você achar que você é um animal racional, fique à vontade. Eu não sou, tá? Eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Isso aqui é a chave para muita coisa. Você percebe que nós somos os seres, né? Assim, na face da Terra, assim, mais elevados. Aí você diz: Diego, mas não somos, porque olha, nós estamos destruindo a Terra. Meu filho, deixa de ser burro. Nós somos os seres mais elevados, mais inteligentes. Então, se nós destruímos a Terra, é porque nós temos essa capacidade. Então, até nisso nós somos superiores. É óbvio que você e eu somos superiores a um cachorro, a um gato, a um papagaio, a um tatu, a uma vaca. É óbvio, isso é a coisa mais óbvia do mundo. E isso aqui é bíblico. Você esqueceu, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui agora, que isso aqui é importantíssimo. Você esqueceu que a nossa espécie é a única espécie
feita conforme a imagem e semelhança do próprio Deus. E quando o texto bíblico vai falar de imagem e semelhança do próprio Deus, ele não está falando da semelhança física dele. Ele está falando da semelhança em possibilidade. Tanto é assim que o texto, eu não vou ler aqui, porque vocês conhecem o texto e depois podem reler, tá lá em Gênesis 1, 26 a 28, vai dizer que nós fomos feitos para domínio. Então Deus vai lá e diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele sobre o quê? Sobre tudo. Nós fomos feitos para dominar isso daqui. E logo no final ele vai dizer que também nós fomos feitos para frutificar, para dar frutos. Nós fomos feitos, inclusive, para criar outros seres conforme nossa imagem e semelhança. Nós somos a espécie mais elevada que existe na face da Terra e ponto final. Nós temos no nosso DNA a possibilidade de domínio. E você vê isso na história da humanidade. Grandes feitos, grandes criações. Então, você esqueceu que você é parte dessa humanidade. Você esqueceu que você é parte desse povo. Então pronto, agora eu vou fechar o vídeo. Diego, obrigado, você me ajudou pra caramba. Vou até me desinscrever aqui no canal, porque eu não preciso mais de nada. Eu sou em mais semelhança do meu Criador. Eu tenho possibilidade, capacidade de enfrentar o mundo, de resolver todos os meus problemas. Então eu vou sair, a partir de agora eu vou sair resolvendo tudo. Tá resolvido, obrigado, vou sair daqui, tá resolvido. Opa, peraí. Essa é a receita pra você quebrar a cara. Porque, cara, só saber das suas capacidades não é suficiente. Eu vejo muita gente aí, né, muitos coaches e tal, e nada contra os coaches, tá? Tem coaches muito bons, tem psicólogos muito bons, tem todo tipo de profissionais excelentes, e tem os ruins também, né? Mas os ruins vão dizer pra você, não, você tem que simplesmente entender que você tem capacidade, você tem que simplesmente parar na frente do espelho e dizer assim, eu sou capaz, eu sou isso, eu sou aquilo e tudo mais. Mas por que boa parte das pessoas que fazem essas práticas, elas não têm os resultados que elas esperam que tenham? Por que boa parte dessas pessoas se frustram? Elas olham para as possibilidades da humanidade e dizem assim, cara, então eu sou parte da humanidade e eu sou capaz de fazer grandes coisas. Mas quando ela olha para a própria vida dela, ela diz assim, bicho, mas eu não tô vendo nada parecido aqui na minha vida que me indique que eu tenho essas capacidades. E é aqui onde mora o problema. Ou seja, entender as suas capacidades, nas capacidades universais do ser humano, é importante. Mas é só o primeiro passo da coisa. Agora você precisa entender quais têm sido as suas capacidades. E aqui entra o que eu vou chamar de repertório histórico de possibilidades. Todo mundo tem um repertório histórico de possibilidades. Diego, me explica esse negócio, não estou entendendo nada. Vou te explicar com a história, certo? Repertório histórico, vou te explicar com história. Imagina o seguinte, você convida uma moça para sair. A moça da igreja, você olha para ela, pô, gostei da varoa, vou chamar ela para sair. Aí você convida a moça para sair e vocês marcam um lugar, marcam um dia, marcam um horário para, sei lá, ir jantar. Pronto, beleza. Ó, vamos jantar em tal restaurante, eu não tenho carro, então você vai lá de Uber e eu vou no meu, né? E aí você chega lá, espera 10, 15, 20 minutos e a moça não chega. E aí você manda um WhatsApp para ela, diz assim, ó, onde é que você tá? O que é que aconteceu? E ela diz assim, me desculpa, na verdade, olha, chegou um pessoal aqui em casa e aí me interrompeu, eu não consegui sair e tudo mais, me desculpa, mas vamos fazer o seguinte, vamos remarcar a data, vamos remarcar para um outro dia. Que dia? Tal dia, tal hora, vamos no mesmo restaurante e a gente se encontra lá, beleza. E aí você vai embora para casa, você gosta muito dela e por isso você permite que isso aconteça. E aí, data marcada, você chega lá mais uma vez, dá 10, 15, 20 minutos, a moça não aparece, você manda um WhatsApp para ela. E aí ela diz, me desculpa, é porque aconteceu uma coisa aqui no trabalho, eu não consegui sair a tempo e tal, mas vamos fazer o seguinte, vamos remarcar e mais uma vez a gente sai no mesmo horário, só que em tal dia. E aí você diz assim, ok, pela última vez eu vou dar uma chance para ela. E aí você remarca e chega mais uma vez no restaurante, espera ela, dá 10, 15 minutos. E a história se repete. E aí você manda uma mensagem para ela de novo e ela diz a mesma coisa, né? Dá uma desculpinha lá. Você convida essa moça para sair de novo? Eu não convidaria. E eu creio que a grande maioria de vocês não convidariam. E aqueles que convidariam, eu vou orar por vocês, tá? Que vocês têm algum problema. É óbvio que essa moça não quer nada. E é óbvio que ela não tem palavra de nada. Então veja, isso vai gerando um repertório histórico de possibilidades. Você olha para ela e diz assim, não, essa moça ela não tem palavra. Então eu não vou chamar ela para sair de novo. Da mesma forma, você tem o seu próprio repertório histórico de possibilidades. Sabe aquela dieta que você prometeu que você ia fazer e você nunca fez?
Você disse, não, eu vou perder 5 quilos, vou perder 10, 15 quilos. Você nunca fez. Você disse, não, eu vou pra academia e nunca foi. Sabe aquela coisa que você prometeu pra você mesmo ou prometeu pra outras pessoas e você nunca cumpriu? Ou promessas que você fez pra Deus, que são muito mais graves, né? E eu já disse pra vocês, não façam promessas pra Deus que vocês não possam cumprir. Ponto final. Ai, Senhor, nunca mais eu vou cair na pornografia. Pelo amor de Deus, não faz isso. Então veja, você vai gerando um próprio repertório histórico de possibilidades. Então se você é o cara que você promete e não cumpre, como é que você vai crer que você é capaz de fazer grandes feitos se você prometeu perder 3 míseros quilos e não perdeu? Se você prometeu parar de jogar videogame e não parou? Você tem que olhar para o seu repertório, histórico. Como é que tem sido a sua vida? Isso aqui é autoconhecimento. Sem autoconhecimento, ninguém vence pornografia. Ninguém vence nada. Ninguém tem nem vida espiritual, nem oração, nem jejum, nem nada disso. Nada disso serve se você não tem autoconhecimento, tá bom? Então veja, como é que tem sido a minha vida? Você tem que olhar para os dois lados. Quais as coisas que eu prometi que ia fazer e não cumpri? E quais as coisas que eu prometi e sim cumpri? Quais foram os grandes feitos da minha vida? Isso aqui é importante porque vai servir de âncora para você. Então, eu aprendi a falar inglês, eu aprendi a ler inglês. Cara, um grande feito, excelente. Então, guarda isso no teu repertório histórico de possibilidades. Você é um cara capaz. Eu passei no concurso que eu queria. Eu passei no vestibular que eu queria. Eu conquistei a mulher que eu queria. Eu li a Bíblia em um ano. Enfim. Há várias possibilidades. Então você precisa olhar para isso e usar como âncora e dizer assim, cara, tá vendo como eu sou capaz? Porque às vezes vocês esquecem disso. Às vezes vocês esquecem que vocês conseguem fazer grandes coisas na vida. Ou talvez se você não fez grandes coisas na vida, agora você vai precisar começar de pouquinho. Diego, como é que eu faço isso? Como é que eu começo a mudar a minha realidade? Beleza, eu já fiz grandes coisas. Você precisa usar isso como âncora. E sempre ir fazendo como a Dilma, dobrando a meta. Você pega a meta, não serve pra nada, depois você dobra a meta, enfim, né? Nem lembro como é que ela falava. Mas é isso, você tem que dobrar agora. Eu aprendi um idioma, mas eu só consigo ler. Tá, então agora você vai conseguir, tenta falar. Tenta entender, tenta visitar um outro país. Começa a aumentar o teu repertório histórico de possibilidades. Porque isso vai servir como âncora. E você vai lembrar e dizer assim, cara, eu sou capaz disso. Como é que você vai entender que você é capaz de ficar sem masturbação, sem pornografia? Se você não consegue, por exemplo, passar um dia sem comer, fazer um jejum de 24 horas. Como é que você vai conseguir entender que você é capaz de parar de se masturbar se você nunca passou uma semana sem se masturbar ou um mês sem se masturbar? Então você precisa ir aumentando esse repertório histórico. Diego, mais uma vez, eu sou o cara que eu olho para o meu repertório histórico de possibilidades e eu só vejo fracasso. O que é que eu faço? Então você vai precisar fazer o que Jesus disse. Olha, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, se você tem sido infiel no pouco, você vai ser infiel no muito. Você não vai conseguir parar de se masturbar. Essa coisa é mais difícil, digamos assim, de todas as coisas que você precisa fazer. Então, veja, o que é que você vai fazer? Você vai começar de pouquinho. Pra você ter ideia, esses dias eu tava atendendo uma pessoa e essa pessoa disse o seguinte, cara, eu sou muito preguiçoso, eu não faço nada, tal, não sei o quê. E eu comecei a explicar essa coisa do repertório histórico, de possibilidades, que ele precisava enfrentar a vida e tudo mais. E ele disse assim, já sei, eu vou começar fazendo, sabe o quê? Por exemplo, eu sempre peço às minhas filhas para irem comprar o pão. A padaria fica a um quarteirão da minha casa. E eu posso muito bem ir lá e comprar o pão. Muita gente vai olhar e dizer assim, Diego, mas pelo amor de Deus, isso aqui isso aqui é algo mínimo. Pois é, mas é algo mínimo que esse cidadão não estava conseguindo fazer. Que ele olha para aquilo e ele vê como algo gigantesco. Caramba, caminhar um quarteirão até a padaria. Então, o simples fato dele parar e dizer assim, não, eu não vou mandar as minhas filhas irem comprar o pão. Eu vou lá e compro o pão. Isso aqui tá aumentando o repertório histórico dele de possibilidades. Então ele vai entendendo, cara, eu fui comprar o pão e não morri. Eu tomei um banho frio e não morri. Eu passei 24 horas de jejum e não morri. Passei uma semana sem jogar videogame e não morri. Você vai aumentando esse repertório histórico. E mais uma vez, você precisa, nesse repertório histórico, entender o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Inclusive, tem esse vídeo aqui. Vai lá, assiste ele, que eu explico como você dá o não definitivo para a pornografia. Então vai lá e assiste. Eu espero você lá.